Bom dia a todos, feliz sábado. Eu saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vamos curvar nossas frontes e orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai celestial, graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã te adorando, porque esse é o melhor lugar do mundo. É aos pés do Senhor, debaixo da sombra da tua graça. Muito obrigado, Senhor, por essas horas do Santo Sábado, estarmos aqui. O teu Espírito nos trouxe para te adorar. Que todos nós, que cada um de nós aqui, Senhor, seja visitado por ti, que o nosso coração seja encontrado pelo Senhor e que possamos alcançar graça, que possamos receber o favor do Senhor. Pai, obrigado por essa semana de oração. Obrigado porque o teu Espírito está no nosso meio e faz dos jovens da nossa igreja fortes, como diz o apóstolo João. Pai, abençoa toda a tua igreja e de modo muito especial os jovens da tua casa, os jovens da tua igreja, que eles recebam a unção do Senhor, porque a tarefa, ó Deus, agora está nas mãos deles, e eles, com o teu poder, vão anunciar ao mundo que em breve o Senhor voltará. Pai, abençoa cada um de nós, Senhor, nos mantém ligados em ti, para que possamos ter a força de permanecer até que o Senhor volte nas nuvens do céu, possamos estar nos teus caminhos. Obrigado por essa semana, obrigado por esse culto, por essa manhã. Continua conosco, na segunda hora, permaneça o Espírito do Senhor trabalhando em nossas mentes e que o pregador seja um instrumento vivo da tua palavra. Que o Senhor abençoe todos nós, nossas famílias, nos ajuda, Pai. Nós te oramos, já agradecidos por tudo, e te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai ter uma historinha das crianças. Desde já agradeço o irmão Marcos Rodrigues. Você pode dirigir aqui à frente. Após a historinha das crianças, é com você a palavra. Crianças, agora com a tia Helena. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos, né? À casa do Papai do Céu, que é aqui que nós temos o verdadeiro encontro com Deus. Amém? Quem tem Bíblia? Todos têm Bíblia? Cadê a Bíblia de vocês? Traz para a igreja. Quando for para vocês vierem escutar a historinha das crianças, aí vocês trazem a Bíbliazinha de vocês, que é para conferir se a tia Helena ou quem estiver passando a lição aqui realmente está falando o versículo que está escrito na Bíblia, tá certo? E o nosso versículo de hoje está em Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Amém? E a nossa historinha vem de um meninozinho que tinha 4 anos, morava na cidade do Rio de Janeiro e era filho de pastor e sua mãe era professora,
certo? Então, quando era nas férias, o nome deles era Marlon. E nas férias, o Marlon gostava muito de viajar, certo? Durante o período que ele não era as férias, ele estava sempre na igreja com o papai e com a mamãe, e ele amava escutar as historinhas da Bíblia. Vocês gostam de escutar a historinha da Bíblia? Amém, né? E então, quando chegava as férias, Marlon viajava para o interior, para a casa dos avós. E lá Marlon gostava muito de brincar. A sua avó e o seu avô tinham um jardim enorme, então ele gostava muito de ficar lá brincando no jardim com os avós. E um certo dia, quando ele voltou das férias, estava em casa, né? E aí o seu avô ligou para ele e falou com a mãe dele que a avó deles estava lá no jardim limpando o jardim e foi limpar um cacto. Vocês sabem o que é cacto? É uma planta que é cheia de espinho, né? E ela também, ela solta um leite, assim, cremoso. Então, a avó dele mexeu lá e tocou as mãos no leite. E sem querer, estava muito quente, ela estava suada, e sem querer, ela levou a mão para o rosto. E aí aconteceu que o leite entrou nos olhos dela e ela ficou muito mal, sem enxergar nada, pediu ajuda e o avô a marido dela, né, que era o avô de Marlon, veio e levou ela para o médico, né? E quando chegou lá, o médico descobriu que era muito sério o problema dela. Mas de início ele não falou para ela que era sério. Mas botou um tampão no olho dela, né? E mandou ela de volta. E com 8 dias ela voltasse para ver como é que estava. Só que o médico já sabia que ela ia ficar cega. Porque tinha atingido a retina do olho. Vocês sabem o que é retina? Então a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente leva para o nosso rosto, para não atingir nossos olhos. A retina, ela fica bem atrás, é bem fininho, ó. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Tá vendo? Então, ela conseguiu ver, o leite conseguiu atingir a retina. Então, de início, o médico sabia que ela já ia ficar cega. Mas mesmo assim, fez um curativo, botou um tampão e mandou ela para casa para ela voltar com 8 dias. Só que quando chegou em casa, o avô do Marlon ligou para a mãe dele, contou a história e pediu para que o Marlon orasse por ela. Certo? Vocês costumam orar por alguém? Vocês sabiam que Deus também ouve principalmente as crianças? Deus ouve as crianças desde pequenininha, quando faz a oração, porque a oração da criança é sincera. Então Deus ouve as crianças também. Amém? Então Marlon orou pela avó dele, né? E chegou o dia dela voltar ao médico. E quando ela chegou no médico, o médico procurando um jeito de contar para ela que ela ia ficar cega. E quando tirou o tampão do olho dela, para sua surpresa, o que aconteceu? Ela estava enxergando. Amém? Porque o Marlon orou o Papai do Céu ouviu o Marlon só tinha 4 aninhos. Era pequeno, não era? Menor do que vocês. Então, Deus ouviu a oração do Marlon. Amém? Então, quando vocês precisar orar por alguém, orem, porque Deus vai ouvir a oração de vocês, tá certo? Amém? Alguém quer orar? Ó, Marlon só tinha 4 aninhos e ele orou, ele não teve vergonha de orar. Quando a gente tem vergonha de orar, a gente está envergonhando a quem? Papai do céu. Então a gente não precisa ter vergonha, certo? De conversar com Deus. Vocês têm vergonha de conversar com um amiguinho? Não? Pois Deus é amiguinho de vocês também, certo?
E ele gosta muito de ouvir vocês. A historinha de hoje acabou de falar que ele ouviu Marlon de 4 anos. Então, a partir de hoje, vocês procuram não ter vergonha de conversar com o Papai do Céu, tá certo? Vamos orar? Oremos. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor também ouve as nossas crianças. Que o Senhor, nesse momento, abençoe cada uma delas, que elas possam crescer, Senhor Deus, em estatura e graça, para honrar teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas nossas falhas e permaneça conosco durante o resto do culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Bom dia, um feliz sábado a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um aqui presente. Que todos possam se sentir abençoados e vivificados pela presença do Espírito Santo. Durante toda essa semana foi trazido temas aqui para nos levarmos a refletir sobre o chamado que temos, sobre a missão que temos e sobre um Deus que nos capacita. Porque a grande diferença de Deus é essa: Ele nos convida a uma missão, Ele nos convida a fazer algo, mas Ele mesmo nos capacita. E a mensagem de hoje diz que eu estou aqui, envia-me, porém me capacita, né? Me capacita. 2 missionários estavam ali diante das cataratas do Niágara, e um olhou para o outro e disse: eis aqui a maior fonte de poder não utilizada do mundo. O outro olhou para ele e disse: não, a maior fonte de poder não utilizada do mundo é o Espírito Santo. E isso é uma grande verdade. Nós não temos nem como descrever o tamanho do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem sido derramado em nossas vidas, mas ainda não da maneira como deveria. Não por culpa do Espírito Santo, ou por inadimplência, ou por falta de vontade dele, mas porque nós ainda não o buscamos verdadeiramente. Um dia que nós, como igreja, como comunidade, verdadeiramente clamarmos e buscarmos o poder do Espírito Santo em nossa vida, nós iremos fazer coisas que nós nunca imaginaríamos. Porque o Espírito Santo, ele capacita, ele fortalece, ele dá medo, ele dá coragem ao medroso, força ao fraco, sabedoria àquele que a tem pouco. Ele supre todas as necessidades. Por isso que eu queria que você abrisse sua palavra, a sua Bíblia agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós iremos abrir a mensagem com este verso. Atos capítulo 1, versículo 8. Nosso sermão será bem sucinto, tentarei ser o mais breve possível, o mais objetivo possível. Nós iremos passear um pouco de Ezequiel a Pedro, passando pela vida de Sansão e passando pela vida de Saul, mas muito rapidamente. Eu gostaria que você segurasse aí, colocasse o cinto de segurança, porque a nossa viagem hoje será longa, mas ao mesmo tempo muito rápida. Primeiro, Atos capítulo 1, versículo 8, o que é que diz aí? Mas recebereis o quê? Cadê a juventude? Mas recebereis ao descer sobre vós, e sereis minhas, tanto no aeroporto, em Fortaleza, como em todo o Brasil.
Diga amém. E recebereis poder quando o quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. Um poder incalculável. Grandes coisas. Ao estudar o sermão dessa manhã, eu acabei vendo muita proximidade com uma outra mensagem que se encontra em Ezequiel. A gente não vai ler, a maioria conhece bem essa história, mas para quem quer mais tarde estudar em casa, Ezequiel capítulo 37. O povo de Israel estava banido de Babilônia, estava completamente uma igreja desunida, um povo desunido. Ezequiel, ele era o pregador da união. Ezequiel, ele pregava que a igreja, para ter força, precisava primeiramente estar unida entre si e unida a Cristo. Mas que Deus, jamais alguém conseguirá se unir a Cristo sem conseguir se unir ao próximo. Quando chegaram para Jesus, disseram: olha, resume a lei aí. Qual é a lei? Qual é os mandamentos? Ele disse: olha, a lei é o seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas. Então, se você for ver, tudo provém de amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quem não ama a si mesmo não consegue amar o outro. Quem não tem amor próprio não consegue amar o outro. O grande problema é que algumas pessoas confundem amor próprio com orgulho, com egoísmo. Não tem nada a ver. Amor próprio é saber que você é alguém muito valioso, que vale o preço do sangue de Jesus. É saber que você é especial, que por mais que você tenha defeitos, Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Cristo aceitou a missão de morrer por você. Não há dinheiro, nem ouro, nem prata neste mundo que consiga pagar o seu valor, porque você vale o preço do sangue de Cristo. Amor próprio é não aceitar que alguém te dê menos do que Deus te dá. Você não pode aceitar que alguém lhe valorize e lhe ame menos que Deus. Tem que ser pelo menos parecido, semelhante, porque você é alguém muito especial para o Criador do universo. Amor próprio é reconhecer que você é falho, é limitado, mas nos braços e nas mãos de Cristo você vale muito. Mas se você não tem amor próprio, se você não se valoriza, você não vai conseguir valorizar o outro. Por isso que Jesus disse: olha, ame ao outro como a ti mesmo. Porque por mais que você não tenha muito amor na vida, você não vai desejar algo de ruim para você mesmo. Então, se você não deseja para você, não pode desejar ao outro. Então, Ezequiel, ele acreditava muito nisso, que uma igreja unida, um povo unido uns com os outros e unido com Deus, era um povo inabalável, era um povo capaz de qualquer coisa. Ele estava errado? Não. Se a igreja entender que o amor mútuo entre si e o amor para com Deus nos dá um poder tremendo, a igreja ainda fará grandes obras enquanto aqui estivermos. O amor, de fato, move montanhas. E o Ezequiel já ali pregando e falando muito para as pessoas sobre isso, um dia Deus chegou para Ezequiel e o levou a um certo lugar, em uma visão. E agora Deus leva ele até um vale que ele nem sabia que existia e coloca ele ali no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel não sabia da existência daquele lugar. O Ezequiel 37 já começa nos dando uma grande lição. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece tudo e sabe tudo, até mesmo aquilo que você não conhece. E agora Ezequiel ali no meio do vale dos ossos secos, Deus manda ele profetizar aos ossos. E Ezequiel, ele reluta um pouco. E eu acredito que ele tenha pensado: olha, meu Deus, me mande pregar em qualquer lugar que tenha pessoas vivas, porque não existe nada mais morto que osso seco. E Deus chega para ele: você acredita que eu possa dar vida a esses ossos? O que foi que ele disse? Sim, foi isso que ele disse? Não, leia lá Ezequiel 37 em casa, que ele vai dizer o seguinte: tu o sabes.
Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele disse, olha, se o Senhor está dizendo que pode dar vida, então está dito. De certa forma, Ezequiel mostrou fé em Deus, mas não uma fé que Deus esperava dele. E que muitas vezes Deus espera de nós. Muitas vezes Deus nos coloca em situações adversas e Ele pergunta, você acredita que eu possa tirar você daí? E você fica, não diz sim nem não, o Senhor sabes. Mas não é isso que Deus quer ouvir dessa igreja. Ele quer ouvir, sim, eu creio. Sim, eu acredito. Porque o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. Não é porque Deus ainda não tirou do vale dos ossos secos que Ele não o possa fazer. O grande problema de nós como cristãos é acharmos que o tempo de Deus é igual ao nosso tempo. Talvez você, na sua cabeça, já esteja há muito tempo no vale dos ossos secos. Mas para Deus, você está só no começo. Tem alguma coisa para você aprender e você não está entendendo. Tudo que Deus nos permite passarmos é para a nossa evolução como ser humano. Algo precisa ser mudado. Algo precisa ser quebrado. Se você não entendeu isso ainda, vai ficar um pouquinho mais de tempo nos ossos secos. Mas sabe que Deus conhece todas as coisas. E Deus provê todas as coisas, porque no restante da história você começa a ver Deus dizer, olha, você vai profetizar sobre os ossos. E Ele começa a profetizar sobre os ossos. De uma hora para outra os ossos começam a fazer o quê? A se juntar. De uma hora para outra não é mais um vale de ossos secos, e sim um vale de esqueletos, porque vários corpos estão montados ali, os ossos se montaram. E Deus continua dizendo, continua profetizando aos ossos. E Ele continua, Ezequiel vai lá e continua profetizando aos ossos. E de uma hora para outra começa a vir tendões nos ossos. E músculos. Queridos, não há nada impossível ao Deus que você serve. Deus trouxe vida àqueles ossos secos. Para mostrar o quê? Israel estava cativo em Babilônia. Um povo desunido, fora dos caminhos de Deus, afastado de Deus, achando que Deus havia deixado eles para ficar ali, morrerem ali. O povo estava precisando ser vivificado, restaurado, purificado. Deus estava dizendo para Ezequiel, olha o que eu posso fazer com esses ossos. Será que eu não posso mudar a vida do povo de Israel? Será que eu não posso tirar Israel de onde eles estão? Eu posso tudo. Eu sou Deus. O Espírito Santo era o movedor daqueles ossos. Ele estava passeando ali e trazendo vida àqueles ossos secos. Nós temos que aprender que nós estamos no momento de clamar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa urgentemente ser derramado sem medidas na minha e na sua vida. Eu estava conversando ali com o meu amigo Tiago, que está aqui me prestigiando, junto com a minha esposa e minha filha. E estava conversando com ele da importância de vocês jovens. E como eu fiquei feliz em ver os jovens trabalhando agora com as semanas de orações. Tantos lugares fazendo semana de oração, participando de Caleb, correndo e levando a mensagem. Eu fiquei assim, poxa, não é à toa que a White já dizia que essa juventude, né, irmão, iria no final dos dias carregar essa igreja nos ombros. Diga amém. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas vocês nem imaginam o que vocês ainda poderão fazer se receberem sem medidas o Espírito Santo na vida de vocês. Os jovens irão profetizar. Os idosos terão que sonhos, visões, revelações. É isso que o Espírito Santo traz para a vida daquele que clama. Peça o Espírito Santo. Está passando por problema financeiro? Esquece o problema financeiro. Pede o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo for derramado na tua vida, o problema financeiro vai ser resolvido também. Está em crise no casamento? Não sabe mais o que fazer com o marido ou com a esposa? Para de querer resolver
Para de brigar ou de querer resolver o teu problema com a tua esposa e com o teu esposo. Ajoelha e clama pelo Espírito Santo. Pede que o Espírito Santo seja derramado na tua vida. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo for derramado dentro do teu lar, o teu casamento será restaurado. Diga amém. Se você há muito tempo está desempregado e tem corrido atrás de emprego, mas não consegue, para de ficar achando que Deus não se importa. Começa a clamar pelo Espírito Santo, porque se ele for derramado na tua vida, o emprego certo para você vai aparecer. É isso que acontece na vida quando o Espírito Santo é derramado. Todas as lacunas são preenchidas, todos os vazios são preenchidos, todos os porquês são resolvidos. É por isso que a mensagem dessa manhã diz: meu Deus, eu estou aqui, mas me capacita, e só o Espírito Santo capacita você. A mensagem dessa manhã, o último sermão da Semana de Oração Jovem, traz a história de Saul. Saul, um jovem camponês, foi escolhido para ser rei, o primeiro rei de Israel. Mas ele não estava com muita fé nele mesmo, não. A Bíblia conta lá que no dia da unção, no dia que ele foi ser ungido por Samuel, o profeta da época, que já estava velhinho, ele se escondeu. Está lá na palavra de Deus, olha, e o jovem se escondeu no meio da bagagem. Ele se escondeu. Ele estava com medo. Era uma grande responsabilidade ser rei de uma nação. Porque ser rei de uma nação não era simplesmente ser o presidente do Brasil, não. Era ser o corregente de Deus, o representante de Deus na terra e para aquela nação. Era representar o Deus Todo-Poderoso. Era uma responsabilidade muito grande. E aquele jovem se amedrontou. Mesmo assim, Samuel foi lá na bagagem e disse: menino, vem para cá. E Samuel ungiu a Saul. E a Bíblia conta que aquele jovem, depois da unção, começou a liderar o povo com grande furor, com muita coragem. Deus muda a vida daqueles que são ungidos pelo Espírito Santo. Diga amém. Saul passou a ser um homem corajoso, destemido, um grande líder. Que se você continuar estudando a história dele, você vai ver que lá no finalzinho ele caiu. Caiu por quê? Porque você pode ser usado por Deus, mas no dia que você esquece que Deus é Deus, você cai. Isso é ser humano. Muitas vezes nós não entendemos isso. As grandes ações feitas por grandes homens da Bíblia foram feitas enquanto eles acreditavam e aceitavam que Deus era Deus, que não há outro, que nada é possível ser feito sem a ação de Deus em sua vida. Toda vez que o homem tentou resolver seus problemas sozinho, ele se dá mal biblicamente, se dá mal fora dela também. Toda vez que o jovem deixa de convidar a Deus a ajudá-lo nas suas decisões, ele acaba fazendo más escolhas. Mas isso não é uma coisa de você olhar, vixe, não, isso é ser humano. Quando você erra, você não está sendo um bicho de 7 cabeças. Quando você cai, você não está sendo uma coisa do outro mundo, você está sendo humano. Por isso que eu comecei falando do amor, porque quando você vê alguém caindo, é de amor que esse que está no chão precisa e não de crítica. Se você vê alguém no chão, você não precisa pisar mais em cima. Eu disse que tu estava fazendo coisa errada. Tem gente que gosta, né? Eu falei que ia acontecer isso contigo, eu falei. Mas não é isso que essa pessoa está precisando. Ela está precisando que alguém se ajoelhe do lado dela, ore por ela e ajude ela a ficar em pé. E é isso que a igreja tem que fazer, cuidar um do outro, sem passar a mão sobre aquilo que ele fez. Eu estava ontem dentro de um Uber, e ele, não sei porquê, começou a conversar sobre algo que havia acontecido na semana com ele, onde um sobrinho colocou numa posição estranha. Eles estavam num certo lugar, e 2 jovens, 2 rapazes começaram a ter ali um momento íntimo, né? E a criança de 9 anos perguntou: tio, por que 2 homens estão fazendo isso? E ele agora: meu Deus, como eu vou sair dessa?
Ele se diz evangélico. Ele não disse qual era a igreja dele, mas ele disse: eu sou evangélico há muitos anos. E eu olhei para ele e disse: filho, nós temos que aprender a separar aquilo que as pessoas fazem daquilo que elas são. Amar as pessoas, mesmo que você não aprove o que elas fazem. Olha que mensagem ele disse para a criança. Nós temos que aprender a amar o ser humano sem gostar do que ela faz. Quem é que faz isso? Deus. Ama os pecadores, mas se aborrece com o pecado. Amar o ser humano, mesmo não gostando do que ele faz. É assim que a gente tem que agir. É assim que nós temos que ser. Então, quando um irmão nosso cai em pecado, ele está sendo o quê? Humano. Porque em algum momento ele parou de ser espiritual e foi só carnal. Os frutos do Espírito são bons, os frutos da carne já não. Então, em algum momento, quando nós deixamos de ser espírito e passamos a ser só carne, a gente vai cair, vai fraquejar, vai errar. Os dias, isso quer dizer que a nossa vida acabou? Não, sabe por quê? Porque não importa a distância que você esteja de Deus, a graça dele alcança você. Não importa o tamanho do teu pecado, se você reconhecer isso e buscar o perdão de Deus, Deus perdoará você. Agora só não queira enganar a Deus, porque Ele conhece o seu coração. Não peça perdão a Deus só da boca para fora, porque não vai resolver. Ele conhece o seu coração. Deus ouve as palavras que não saem da sua boca. Você já entendeu isso? Deus ouve o teu silêncio. Então não adianta você dizer: me perdoa, Senhor, e já aqui planejando o que é que você vai fazer depois do pôr do sol. Não dá. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece você, por dentro, por fora. Chegando num outro homem, num grande homem, uma história contada para as nossas crianças, e nós conhecemos demais essa história. O nome dele era Sansão, escolhido para ser juiz dentre o povo, libertar o povo de Israel da mão de quem? Dos filisteus. Um homem que já foi escolhido antes do nascimento. Deus disse: olha, você vai engravidar e você não pode fazer isso, nem isso, nem isso. Deu uma regra para a mãe dele, de coisas que ela não poderia fazer, porque não era uma criança comum, era um escolhido de Deus para libertar o povo. Em um certo momento da vida grandiosa desse rapaz, que a gente muitas vezes é tentado achar que a força dele vinha do cabelo, né? Mas aí você começa a ver as ações dele, quando a Bíblia diz que ele rasgou um leão, né? Pegou o leão pela boca e abriu, e o Espírito Santo, apossando-se dele, o deu força e ele rasgou o leão. O Espírito Santo apossou-se dele. Aí você vê que em um outro momento ele matou 1000 homens com uma queixada de jumenta, e o Espírito Santo, apossando-se dele, deu-lhe força, e com uma queixada de jumento levou à morte 1000 homens. Aí você vê um outro momento onde ele pega os portões e sobe o monte. Aí diz: e o Espírito Santo, se apossando-se dele, fez com que ele pegasse os portões e subisse o monte. O poder que Sansão tinha era dele. Todas as coisas extraordinárias que ele fez veio dele mesmo. Toda vez que ele fez grande coisa, é porque o Espírito Santo, apossando-se dele, está lá, pode ler na Bíblia. Quando o Espírito Santo se apossa de você, grandes coisas são feitas. Diga amém. Mas em um certo momento da vida dele, o que aconteceu? Eu quero essa, pai, porque essa agrada os meus olhos. Filhos, ouça o conselho dos seus pais. Eu sei que em certas idades ouvir os pais não é muito bom e nem muito fácil. Eu não nasci com 38 anos. Eu sei como é que é. Uma certa fase da nossa vida, o pai nem chega a falar nada. Ele disse assim: filho, já te incomoda. Porque você já pensa: lá e vem. Quando a mãe diz: menino, vem aqui. Poxa, já vou ter que ouvir. Eu sei que existe uma fase da vida que a gente ouve assim, sente assim. Mas é nessa fase que você tem que aprender a ouvir seus pais. Ouça seus pais.
você não vai se dar mal. Sansão se deu mal porque não ouviu o quê? Seus pais. Mas filho, precisa ir tão longe. Mas pai, essa me agrada os olhos, é essa que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. É esse grupo de amigos que eu quero fazer parte. É isso que eu quero fazer pro resto da vida. É com essa pessoa que eu quero casar. E às vezes não dá certo. Algumas pessoas perguntam assim: Marcos, mas a Bíblia diz que quando você casa não pode separar, porque aquilo que Deus une, o homem não pode? Ok, depois que você casa e traz depois que você vem com a sua escolhida até o altar do Senhor, e diante de Deus, você pede para que Deus assine aquele contrato juntamente com você, você colocou Deus na história. Mas eu te garanto uma coisa: nem todo casamento foi escolhido por Deus. Nem todo casamento. Às vezes você está sofrendo com o marido ou com a esposa hoje porque foi você que o escolheu. Foi você que a escolheu. Mas por que Deus deixou? Porque Ele dá o direito de escolha a você. Você já imaginou se Deus chegasse para você e disse: olha, você vai casar com a Maria, porque a Francisca não é minha. Mas eu amo a Francisca. É com a Maria. Não é assim que Deus age. Quer casar com a Francisca? Case. 2 anos depois: mulher terrível, é um cão. Mas não era a mulher da tua vida. Não foi ela que você escolheu. Agora ore para que Deus transforme ela e ajude você a amá-la mais. Porque agora, até a eternidade, meu amigo, você colocou Deus no meio, chamou Ele para assinar o contrato. Casamento é coisa séria. É muito sério. Ou você chama Deus para escolher por você, ou você escolhe sozinho, mas saiba, diante de Deus é para sempre. A não ser que você queira viver uma vida difícil. Qual é a vida difícil? De um homem cristão, de uma mulher cristã. Não, a gente entendeu que nós somos incompatíveis e vamos nos separar. Beleza. Aí o pastor diz: tudo bem, é isso que vocês querem? É. Tá bom. O primeiro que adulterar liberta o outro. Olha a vida desgraçada que você vai viver. Passar o resto do tempo esperando a mulher arrumar um homem, ou você arrumar uma mulher para ela se livrar, ou você se livrar. É isso que eu costumo dizer para você. Não se preocupe, não quer isso. Ele vai conversar, ele vai insistir que você continue casado, mas se você disser: não quero mais, tudo bem. Para você ficar livre diante de Deus, ela tem que arranjar alguém antes de você. Se mantenha casto até ela conseguir alguém. E se ela for o cão que tu está dizendo, não vai conseguir ninguém. Vai passar o resto da vida sozinho. Ore por ela, para que Deus transforme ela. E ore para que Deus te dê força para amá-la mais. É claro, existem casos que a gente não pode também criar uma regra para tudo, né? Uma mulher que vive apanhando do marido há anos e anos, e o cara não quer mudar. Eu costumo dizer uma coisa: tem gente que escolhe ser ruim, e é aí que Deus não entra. Sabe por quê? Se você não escreveu, mas memoriza o que eu vou dizer. Só existe uma coisa que Deus pode fazer e não faz: forçar você a mudar. Deus nunca irá forçar você a ser alguém melhor se você não quiser ser. Então tem pessoas que escolheram ser ruim, que se sentem bem em ser más. Então gente assim não muda, porque Deus não vai fazer a mudança forçada. É a escolha dela. Eu não posso querer entender que existem pessoas: não, Deus muda tudo. Deus muda tudo que busca a mudança, que aceita a mudança. Deus está no controle? Sim. Está no comando? Nem sempre. Deus está no controle de tudo, mas nem sempre está no comando de tudo. Tem uma diferença. Vocês foram pastoreados aqui por uma esposa, Verônica Coutinho, né? A Verinha. Não foi pastoreado E Verinha costuma dizer isso também, que existe uma grande diferença entre Deus estar no controle e Deus estar no comando. Deus está no controle de tudo. Todas as coisas que acontecem estão no controle de Deus. Mas nem tudo está no comando de Deus, principalmente a vida do ser humano. Porque o comando é você que entrega. Você que diz: meu Deus, comanda a minha vida. Está aqui. Comanda. O que você mandar fazer, eu vou fazer. Onde você mandar ir, eu vou. O que você mandar dizer, eu digo. O que você mandar vestir, eu visto. O que você mandar comer, eu como. Quem você mandar casar, eu caso. Isso é entregar o comando nas mãos de quem? De Deus. E nem todos fazem isso. Sansão não fez isso. Sansão não fez isso. Mas Deus é tão poderoso que mesmo Sansão já estava ali
destinado à morte naquele momento que ele morreu. Mas ele poderia ter morrido sem Deus. Ele poderia ter morrido sem o Espírito Santo. E você vê mais uma vez basicamente a última frase do livro da história de Sansão. E quando ele ora, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, ele diz, e o Espírito Santo, apossando-se dele, fez com que ele derrubasse. Entendeu aí? Sansão termina os seus dias sendo usado por quem? Pelo Espírito Santo. Aí vem aquele verso lá de Jesus: mesmo que eu morra, eu terei a vida eterna, porque morreu em Cristo, morreu sendo usado pelo Espírito Santo. Uma grande história de acertos e erros, mas uma grande história para a nossa juventude, para a nossa igreja. E aí a gente viaja alguns anos e chega lá na vida do homem que eu mais admiro na Bíblia, acredita? Eu já fiz semana de oração só sobre esse camarada, todos os dias pregando um pouquinho da vida dele. Eu sou fascinado pela personalidade dele. Não sei por ele parecer muito comigo, nós temos alguns pontos em comuns na nossa personalidade. Eu acho que eu me identifico tanto com ele que eu gosto demais desse cara. O nome dele é Pedro. Simão Pedro. Simão, alguém muito compromissado. Alguém que quando dizia eu vou, eu vou. Um cara destemido, corajoso, trabalhador, muito trabalhador. E que um dia teve um encontro com Jesus. Jesus o encontrou. Porque uma das coisas que a gente fala muito errado é que fulano encontrou Jesus. Ninguém encontra Jesus. Você está aqui hoje foi porque Cristo te trouxe aqui. Porque é Jesus que vai até nós, é Jesus que nos encontra, desde lá do Éden. Lembra-se? Deus andando pelo jardim perguntando, onde estás? Eles se escondiam de Deus, e Deus andando pelo vale lá, pelo jardim, e perguntava, onde estás? Desde o início, Deus sempre vai até o homem. A insistência na salvação é sempre da parte de Deus. Deus é que insiste em nos salvar. Até parece que Deus precisa mais da salvação do que nós, porque Ele insiste tanto na nossa salvação, vem sempre até nós, e nós muitas vezes nos escondemos e fugimos dele. Aí você tem um encontro ali de Pedro com Jesus. Desde o começo Pedro começou a gostar muito de Jesus, de ouvir, de estar na presença dele. Nascia ali um sentimento verdadeiro, um sentimento puro de amor, de amizade. Mas Pedro não era perfeito, ele tinha as suas limitações. E aí você vê Pedro, em muitos momentos da sua vida, mostrando ser alguém temente ao que Jesus falava, mas de vez em quando Pedro se exaltava. E já nos últimos dias de Cristo, ele chega a dizer que mesmo que todos te neguem, eu jamais te negarei, eu jamais irei virar as costas para você. E Jesus olha, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, essa é minha filha, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse, nunca, Senhor, nunca. Para mostrar que ele estava, para mostrar que ele estava certo, o que é que ele fez? Na hora que Jesus estava sendo ali aprisionado, acorrentado, o que foi que ele fez? Desembaiou sua espada e cortou a orelha de Malco, do soldado, para mostrar que ele estava ali para libertar Jesus, como se Jesus precisasse dele. E Jesus olha para ele, Pedro, se eu quisesse, se fosse minha missão essa, eu só poderia clamar, e o céu estaria aqui, e num piscar de olhos, tudo seria o quê? Destruído. Pedro, fica na tua, porque eu tenho que passar por isso. É por você, é pelos jovens da igreja do aeroporto lá de 2021 que eu tenho que passar por isso. Diga amém. E aí você vê uma coisa que você não viu nos outros. É muito fácil chegar e dizer, mas Pedro negou Jesus. Mas analisa o contexto. A história conta que todos os discípulos fizeram o quê? Correram, sumiram, com exceção de 2. João foi até a casa de Maria, mãe de Jesus, dar a notícia e ficar com ela, porque Jesus havia dito o quê? João, esta é Maria, tua mãe. Maria,
este é João, o teu filho. O que ele mais amava aqui na terra era Maria, sua mãe. Olha o amor e a confiança que ele tinha em João. E João honrou isso. Deus das Nações fala bem claro isso, que João foi até a casa de Maria para contar a ela o que estava acontecendo e já trazê-la até o sinédrio para ver o que estava acontecendo ali. E ele não saiu de perto de Maria mais. Ele ficou ali dando força, porque era uma mãe que estava perdendo o seu filho. Por mais que ela soubesse que esse filho era o Deus Todo-Poderoso e que ele iria sim ressuscitar, mas foi a mãe que consegue ficar em paz vendo o filho apanhando e morrendo. João estava ali do lado, dando força a Maria. E o outro, que mesmo de longe, não deixou de acompanhar a Jesus, foi quem? Pedro. Não é à toa que o mesmo Jesus chegou para ele e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha. O que é que isso prova? Que Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Deus já sabia que Pedro iria negar, mas Cristo sabia que era sobre Pedro que a sua igreja ia ser edificada, porque um homem com defeitos nas mãos de Deus é um homem que consegue fazer grandes coisas, e Pedro seria esse grande homem. E agora você vê Pedro ali por 3 vezes negando a Jesus. Eu não conheço ele essa primeira vez. Não, mulher, estás louca, eu nunca andei com esse homem. Aí um outro chega: não, você estava com ele. Não, vocês estão me confundindo, eu nunca andei com este homem. Aí um outro chega e diz: a tua maneira de falar te condena. Por mais que Pedro dissesse que não conhecia Jesus, ele falava como Jesus. Sabe por quê? Quer que eu te diga o segredo? Quer ser mais semelhante a Jesus? Ande com ele. E por mais que em algum momento da sua vida você fraqueje, a tua maneira de falar vai te condenar. E olha que condenação. Pedro foi condenado. O cara disse: olha, você está dizendo que não, mas o teu jeito de falar é do jeito dele. Você é a fotocópia, a semelhança desse cara, meio que está vendo ele. Você é o próprio Jesus. Porque é isso que Cristo faz na nossa vida. Quando Ele vem para nós, Ele nos deixa semelhantes a Ele. Ele nos transforma. Nós passamos a ser novas criaturas. E por mais que em algum momento a nossa fé fraqueje, tenhamos medo da morte, ainda iremos parecer com Ele, porque Ele nos transformou. Pedro era um homem transformado. E ele estava tão perto de Cristo, que a Bíblia diz que Jesus, passando ali, olhou para ele. E quando Pedro olhou para Jesus, a conversão aconteceu. 3 anos e meio andando com Jesus, ouvindo os sermões, dormindo onde desse para dormir, comendo quando desse para comer. Pedro ainda não tinha se convertido. O que é que isso mostra? Que você pode estar nessa igreja há 10 anos e não ser convertido. Que você pode estar aqui desde o nascimento e não ser convertido, porque você ainda não olhou nos olhos de Jesus. Naquele momento Pedro olha nos olhos de Cristo e a conversão acontece. E diz que ele chorou amargamente. E a partir dali, um novo Pedro de fato surgiu. Pedro estava com medo da igreja, dos fariseus da época, levaram ele e mataram. Ele estava com medo de ser morto. Mas você vê agora lá em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando e desafiando a liderança da igreja da época. E ele diz: olha, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu não vou deixar de adorar a Deus por causa de vocês, porque Deus é maior do que vocês. Ele diz lá em Atos exatamente isso. Eu não posso deixar de pregar de Deus, eu não posso deixar de falar de Deus, porque Ele é maior do que vocês, a autoridade dEle é maior do que a de vocês, e eu não vou negar o meu Deus por causa de vocês. Olha a transformação, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo, diga amém? Ele estava cheio do Espírito. Cristo estava habitando verdadeiramente no coração daquele homem, e ele era uma nova criatura. E no dia da morte dele, prepararam uma cruz. Ele ficou tão parecido com Jesus que até a morte dele teria que ser igual. E ele disse: olha, eu não sou digno de ser morto como o meu mestre. Já que vocês querem me matar numa cruz, me crucifiquem de cabeça para baixo. Cadê aquele Pedro que dizia: eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar, porque eu sou o cara, eu sou o melhor dos 12. Olha esse Pedro agora dizendo: eu não mereço.
As pessoas reconheceram que ele merecia a morte do mestre. E ele disse: eu não mereço a morte do meu mestre. Eu não mereço ser comparado a ele, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Por mais que você pareça, você nunca vai achar que você merece isso, porque de fato você não merece. Isso é graça, é dom gratuito de Deus. Quando você é abençoado por Deus, não é porque você mereça, é um dom imerecido. Deus te abençoa porque Ele é Deus. Não é você fazendo que vai receber. Não existe isso com Deus. Toma lá, dá cá, não existe isso. Sabe por quê? Porque a teologia da prosperidade é falsa, pregada aí fora. Porque diz: olha, dê para poder receber. Mentira. Dê porque você já recebeu. Essa é a verdadeira teoria da prosperidade. Você já foi tão abençoado por Deus que dá 10% ou 20%. Tem pessoas que dão 30%, 40% do que recebe. Você sabe disso. E Deus não deixa de abençoar a vida delas por isso. Eu conheço pessoas que dão 40% do que ganham para Deus, mas os 60% que fica é tanta coisa que ele nem sente falta dos 40%, porque ele não está dando para ser abençoado, ele está dando porque ele já foi muito abençoado. Essa é a verdadeira teoria da prosperidade. Você devolve o dízimo, dá a oferta, não é para ser abençoado por Deus, é porque você já foi abençoado. É um reconhecimento, é gratidão. Isso não é só no dízimo, não, é em tudo. Somos fiéis a Deus porque Ele é fiel a nós. É gratidão. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós não estamos fazendo um favor a Deus. Esse ano eu vou trabalhar no Caleb. Deus está precisando de mim lá. Tolinho. Se só um jovem na igreja resolver fazer o Caleb, vai acontecer. E de uma forma grandiosa, porque Deus e os anjos estarão com aquela única pessoa. Deus não precisa de nós para que a sua obra seja concluída. Somos nós que precisamos fazer parte desse grande milagre. Quando alguém se converte, e você foi que levou a mensagem para essa pessoa, você não imagina. Não sei quantas pessoas você já conseguiu levar ao batismo. Mas, gente, é uma sensação de outro mundo. Você se sente de fato no céu. Você se sente útil, você fica tão feliz, é uma coisa, explode dentro de você. Porque você sabe o que isso significa. Alguém que saiu das trevas para a maravilhosa luz. E você foi a ponte que levou essa pessoa até Jesus. Isso é muito bom. Mas é bom para você. Fazer parte da missão é bom para você. Chegou a hora de entendermos isso. A missão do ID é bom para nós como seres humanos. Somos nós que melhoramos. Somos nós que crescemos quando levamos a mensagem para quem não conhece. E Deus não precisa de nós, porque Ele mesmo, olha, se ele quisesse, Ele daria ordem aos anjos e o evangelho seria pregado num piscar de olhos. E todo mundo saberia quem era Deus. Ele nos está dando o privilégio de fazermos algo que poderia ser feito pelos anjos, mas Ele nos escolheu para termos esse contato com Ele, para sermos testemunhas dEle. Ele quer usar você de uma maneira que você não imagina. Ele quer. Sabe por quê? Porque os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Se você fechar seus olhos agora e imaginar uma coisa muito boa na sua vida, uma coisa assim que você nunca, nem na sua cabeça nunca vai alcançar, multiplica isso pelo infinito, e é o que Deus tem guardado para ti. Você nunca vai conseguir compreender de fato o que Deus tem preparado para você. Chegou a hora de vestirmos a camisa verdadeiramente e sermos testemunhas fiéis de Deus. Ir aonde Deus mandar. Falar de Deus sem abrir a boca. Que as pessoas olhem para esta igreja, para os membros desta igreja, e percebam que Cristo habita em vocês, sem que vocês façam nada. Porque isso é ser transformado por Deus. É mesmo no silêncio, ser reconhecido como alguém que segue a Jesus. Nesse momento, nós iremos encerrar cantando a música tema, né? A mesma que foi cantada no início.
foi cantado durante toda a semana, mas nesse momento nós possamos fazer de verdade, de coração, e possamos dizer para reconhecer que chegou de fato a hora. É o nosso momento de sermos usados pelo Espírito Santo. Gente, você já imaginou? Todos nós até agora, e louvado seja Deus, somos sobreviventes, talvez da maior pandemia que o mundo já conheceu. Querido, você está vivo. Você já parou para entender isso, cara? Você está vivo, cara. Você está vivo, meu irmão. Você está vivo, meu irmão. Você é um milagre. Olha só o que Deus permitiu que acontecesse, porque tem a permissão dele. Não é a ação de Deus. A ação de Deus é você estar aqui, vivo, diga amém. Mas ele permitiu que acontecesse. Por quê? Um dia a gente vai saber. Mas eu sei que a humanidade precisa entender que Deus é Deus. Como já diz a música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se provado eu for, se tudo der certo, mas se não der, amém? Essa é a mensagem dos últimos dias. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Não é as circunstâncias que tornam Deus, Deus. Ele é Deus além das circunstâncias. Não é o que você está passando por hoje ou deixando de passar que vai fazer Deus ser Deus. Ele é Deus e pronto. Não há outro. Só não esqueça uma coisa: Deus não vai livrar você do fogo. Ele vai livrar você na fornalha. Deus não vai livrar você dos leões. Ele vai livrar você na cova dos leões. Deus não vai te livrar do naufrágio, mas Ele não vai permitir que você morra nele. Então para de querer ensinar Deus a ser Deus. Aceita isso. Entrega a tua vida a Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Vamos louvar? Vamos ficar em pé e cantar essa música junto com os meninos e com as meninas aqui. E o Senhor Jesus preencha os vazios do nosso coração. E que essa semana não tenha sido mais uma semana de jovens, mas que tenha sido a semana que fez de fato diferença na sua vida. Que você tenha sido transformado pelo Espírito Santo. Que Deus tenha de fato apossado-se de você. E que o que acontecia com todos aqueles homens possa acontecer com você. E apossando-se o Espírito da igreja do aeroporto, eles fizeram grandes coisas. Amém? Vamos louvar. Gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e se conectasse com o céu. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Aleluia, aleluia. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, Se renda. nos rendemos. Se renda. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória.
Que lindo, hein? Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo, a verdadeira paz. E não podemos nos calar, o Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Quem crê, canta. Ele em breve virá. Ouve. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. E Ele virá em grande glória e nos levará para o céu, para habitar juntamente com Ele. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Oh, glória. Chegou Transforma, a hora. molda o nosso caráter segundo a tua vontade. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Você crê nisso? Então louve. Exalte ao Senhor, porque Ele está voltando. Amém? Nesse momento levante sua mão, porque nesse momento você vai tocar na orla da veste de Cristo. E Deus lá do céu vai parar o céu agora e vai dizer: parem, parem tudo, porque me tocaram. E os anjos dirão: Senhor, como te tocaram, Senhor? O universo todo, hoje é sábado, o teu povo está reunido em todos os lugares, eles estão clamando por ti, estão pedindo por ti, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus irá dizer: alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti de mim sair o poder. Então, ó Deus, que nesse momento o teu poder seja derramado sobre esta igreja, que nesse momento o teu poder seja derramado sobre essas vidas. Eu não estou te pedindo, ó Deus, porque eu tenho merecimento, porque talvez eu seja o pior do que aqui está, mas eu te peço, é no teu merecimento, é na cruz, é confiando no Calvário, na graça e no amor perdoador que nós te clamamos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, e que esse poder possa se apossar de nossa vida, para que nós venhamos realizar grandes coisas, que grandes coisas venham ser feitas por nós, não para a nossa exaltação, mas para a exaltação em glória de Deus. Abençoa esta igreja, ó Deus, abençoa a juventude dessa igreja, abençoa os ministérios dessa igreja, abençoa o pastor, a família do pastor dessa igreja, que todos se permitam ser usados e guiados por ti. Toque em nossos corações, Senhor, que nesse momento o Espírito Santo venha nos convencer do pecado e da justiça, que nesse momento o Espírito Santo venha de fato transformar a nossa vida. Oh Deus, se existe alguém aqui com o coração partido, se existe alguém aqui que não está mais acreditando que há solução e salvação para si, transforma.
Se existe alguém aqui, ó Deus, que está distante de Ti, que a Tua graça o alcance. Se existe alguma mãe aqui que tanto sofre por não ter os filhos ao seu lado, que os filhos desta mãe sejam nesse momento incomodados pelo Espírito Santo. Se existe aqui uma esposa que tem orado tanto para que seu esposo esteja aqui do lado dela e ele não veio ainda, que o Espírito Santo o incomode. Se existe um marido aqui que os filhos e a esposa não fazem parte da igreja, incomoda a família dele, ó Deus. Que o Espírito Santo vá até essa família agora e os incomode. Se existem jovens aqui que o maior prazer e o maior sonho de sua vida é ver seus irmãos e seus pais aqui, e eles não estão ainda, incomoda os seus irmãos e os seus pais para que eles possam estar aqui. Vivifica, Senhor, transforma esta igreja. E se existe alguém aqui, ó Deus, que há muito tempo tem lutado contra um pecado, mas não consegue parar, que o Espírito Santo o transforme agora. Nos abençoa, nos conduz, nos guia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês durante toda a semana e que vocês possam ter uma vida diante da luz divina. Amém. Agradecemos o irmão Marcos Rodrigues pela linda mensagem que trouxe através de seu Santo Espírito. Que Deus possa continuar lhe abençoando, lhe usando